O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, segunda-feira, dia 11, celebramos a 23ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrasse motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar uma vida ou deixá-la que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo de Deus, como é difícil. Às vezes as pessoas perguntam para mim: mas padre, como fazer com pessoas na família, no trabalho, na própria organização da nossa igreja? Como fazer com pessoas difíceis, pessoas que só ficam observando, pessoas que só ficam falando, inventando inverdades, fofocas? Como que eu posso fazer? E eu, muitas vezes eu digo assim: o próprio Jesus passou por essas realidades. E ele venceu. Ele venceu que jeito? Ele venceu pela graça. Ele venceu pela graça. Simplesmente ia fazendo as coisas que precisavam ser feitas. Essa era a missão de Jesus. Essa é a nossa missão. Veja aqui no Evangelho, Jesus pisou em alguém, Jesus ficou, às vezes, ele ficava bravo com os fariseus, assim, hipócritas, né? Mas olha esse texto aqui. Eles estão querendo acusá-lo, estão olhando, observando se ele vai curar esse homem da mão seca em dia de sábado. Por quê? Porque a lei do sábado não permitia que ninguém pudesse, que nem esses dias, né, no Evangelho, os apóstolos não podiam comer o trigo e nem podia curar, nem fazer qualquer outra coisa. E Jesus está tentando vencer essa lei do sábado, essa lei do puro e do impuro. Todas essas regras, essas leis, Jesus está indo na contramão porque são leis que escravizam, são leis que não trazem benefício, principalmente ao menos favorecido, ao pobre, abandonado, miserável. Que nem esse homem da mão seca, ele está doente. Ele está doente. E Jesus forma aí um processo bem interessante. Ele não toca, não faz nada, porém, ele traz a pessoa para ser decidido junto com os seus acusadores. E quando ele traz para que eles pudessem dar opinião, eles não têm o que dar opinião, porque eles seguem a lei. A lei é cega, a lei fecha. A lei não faz com que as pessoas possam ter criatividade como resolver aquela situação. Eles poderiam dizer: deixa para segunda-feira então. Segunda-feira a lei permite, hoje a lei não permite. Não, mas é agora. A salvação, a libertação tem que ser agora. A quebra das cadeias, daquela doença, daquela pessoa tem que ser feita agora. Então por isso que Jesus chama e coloca uma questão ética. Pode-se fazer o mal ou o bem para essa pessoa? O que vocês acham? E não vão responder, de novo, não vão responder porque eles aplicam a lei. Aí é fácil, por isso que a gente diz que muitas pessoas hoje, muitos cristãos, muitos católicos hoje, dentro das comunidades, às vezes até muitos padres, quando não conseguem refletir, quando não conseguem criar algo novo, ou a partir da palavra, a partir da graça de Deus, o que faz? Estabelece lei, estabelece regras, né? E estabelecendo leis e regras, está resolvido. Só que daí você exclui, não permite. Você não pode comungar, você não pode isso. O Papa está dizendo que a nossa igreja não é igreja de alfândega. Você não pode isso, não pode aquilo, que nem na alfândega quando a gente apresenta uma mercadoria, não é? Essa aqui você não pode, essa você pode, essa não pode, essa pode.
O Papa Francisco está dizendo, vamos parar com a igreja do pode e do não pode, a igreja alfândega. Aqui os fariseus estavam dizendo, ele não pode. Jesus disse, pode. Se posso fazer o bem no dia de sábado, então eu vou fazer o bem. Mas enfim, não há respostas relativas a isso. E Jesus então pede para esse homem vir ao meio e a sua mão está curada. O povo fica com raiva de Jesus. Só porque Jesus curou. Só porque Jesus estabeleceu saúde na vida das pessoas. Está vendo? No próprio Jesus, ninguém aceitou. Tanto que o evangelho termina que eles queriam encontrar uma outra forma de pegar Jesus para poder crucificá-lo, como aconteceu. Mas Jesus não se desviou do caminho. Jesus não se desviou do segmento, da sua vocação. E o convite é que também, se nós formos sensatos, não formos arrogantes, que nós saibamos aquilo que nós estamos fazendo, fazemos experiência de Deus, nós precisamos também estabelecer este processo, mesmo que muitos dizem que isso não pode, que é regra, que é lei, a gente tem que ir tentando quebrar, né, como Jesus, né, essas leis, essas regras para estabelecer a saúde, estabelecer a paz, estabelecer a concórdia, o abraço, o carinho. Povo de Deus, um grande abraço a todos vocês, um bom dia, que Deus abençoe, Deus os guarde, que a Virgem Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.